dia, sou o professor Everson, vamos para mais uma aula de e-commerce. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Podem abrir o chat para falar, tá? É, porém, o chat é somente para falar conteúdos relacionados à aula, tá ok? Alguém consegue me responder se está me ouvindo bem ou não? Pessoal, beleza. É, faltou terminar o conteúdo sobre segmentação da última aula, é isso, né? Aí eu vou concluir e daí a gente vai fazer a atividade que falta vocês fazerem, tá ok? Aí na última aula eu falei um pouco sobre a segmentação, né, os tipos de segmentação. Então nós temos é, segmentação geográfica, segmentação demográfica, psicográfica e comportamental, certo? Ah, alguém lembra um exemplo de segmentação geográfica? Mandem no chat para ficar mais fácil. Você consegue abrir o chat para mim, Rodrigo? Pessoal, vamos lá. Alguém lembra um exemplo de segmentação geográfica? Certo. Pessoal, vamos fazer o seguinte: eu pedi para levar vocês no laboratório para a gente fazer uma aula mais dinâmica e tudo mais, porém vocês também têm que participar. Só eu falando e fazendo a pergunta e todo mundo ficando quieto não dá certo, ok? Tá, então segmentação geográfica é basicamente relacionada à localização. Então pode ser uma segmentação, isso aí, Miguel, cidade ou estado, é, ou bairro também, né? Então, a gente pode fazer uma análise micro, uma análise intermediária e uma análise macro, né? Aonde que eu consigo os seus clientes e promoções para atender os postos e no clima de diferentes regiões? Basicamente isso. O Guia Michelin trabalha com essa questão, né, da segmentação geográfica. Eles conseguem mapear os restaurantes que em rodovias, BRs, principalmente lá nos Estados Unidos, né, para poder analisar esses restaurantes e indicar as melhores opções para o consumidor. É, alguém lembra aonde que eu consigo dados da segmentação geográfica? No IBGE, isso aí. E da segmentação demográfica, eu também posso extrair os dados do IBGE? Isso, também posso. Porém, a segmentação demográfica, se for num nível menor, por exemplo, num bairro ou numa região que a quilometragem não seja tão alta, o ideal é você buscar o consumidor nessa região e fazer uma análise própria. Sempre buscar os dados do IBGE, até porque os dados vão estar muito amplos, né? Então daí não vai ser bem direto da forma que você quer. A segmentação psicográfica, alguém lembra? O que pode ser? A psicográfica é o comportamento. Tá relacionada um pouco à psicográfica. Então, as variáveis da segmentação psicográfica, a gente tem os valores, né? Então, as crenças que a pessoa traz ou leva com si, né? Então, a gente pode analisar essas crenças para poder fazer um mapeamento melhor, certo? Atitudes, então, como que a pessoa vai reagir em determinadas situações. O estilo de vida que ela leva, se às vezes se é uma pessoa mais sedentária, se é uma pessoa mais caseira, se é uma pessoa mais baladeira.
Então, tudo isso também entra na segmentação psicográfica. Aí temos também interesses, né? Por exemplo, eu gosto de anime. Outra pessoa pode gostar de mangá. Outra pessoa pode gostar de estudar coreano, estudar inglês. Então, esses são os interesses que a pessoa demonstra, certo? As opiniões, então, os pontos de vista que ela tem, né, específicos sobre alguns assuntos, isso também é importante. E os traços de personalidade, então, quais as características individuais, se ela é uma pessoa extrovertida, introvertida, se ela é mais comunicativa, se ela... Às vezes, uma pessoa introvertida, ela pode ser comunicativa, então, em determinado momento, ela consegue tomar à frente na hora de alguma apresentação. E também pode acontecer com uma pessoa que é mais extrovertida, consegue conversar legal, na hora de apresentar, fazer alguma apresentação, ela não conseguir falar, tem o medo do público, né? E aí a gente tem alguns critérios para uma boa segmentação, se eu não me engano foi aqui que eu parei. Então ela tem que ser mensurável, então os dados, ele tem que ser dados que você consiga medir. Então, por exemplo, os dados da segmentação demográfica, eles são mensuráveis. Os dados da segmentação geográfica também, dá para fazer mensurar também. E os dados da segmentação comportamental e a segmentação psicográfica. Aonde que eu posso extrair esses dados? No IBGE também? Na verdade, esses dados, eles são dados muito específicos do cliente, né? Então, para você conseguir extrair esses dados, normalmente a gente faz o quê? Pesquisa de mercado. Vocês já estão estudando isso, né? Então, assim, existem vários tipos de pesquisa de mercado, tem a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa, você vai extrair dados que são mensuráveis, que envolvem números, quantidades. A qualitativa é normalmente os dados que você vai extrair da segmentação psicográfica e da comportamental, certo? Que daí a comportamental envolve os hábitos de compra. Então, se a pessoa é um cliente fiel a determinadas marcas, os benefícios, se ela procura mais benefícios, ou ela é um tipo de cliente que vai de acordo com as promoções que estão ocorrendo no mercado, certo? Aí aqui, a gente tem também, também tem que ser acessível a análise que você fez, então você tem que buscar essa análise e deixá-la de uma forma mais clara, né, para que seja entendido. Tem que ser relevante também. Você não pode pegar uma análise que não seja relevante para o seu produto ou serviço, certo? Você não pode extrair dados aleatórios. Tem que ser sempre dados concretos que sejam relacionados ao que você está procurando num consumidor ou num cliente. Tanto que quando a gente vai fazer a persona de um consumidor ou de um cliente, essa persona ela tem que ser feita com dados reais, porque se você fizer uma persona com dados fictícios, você não vai conseguir compreender e entender quem é o seu público-alvo. Então, por isso que é necessário ter os dados reais para poder você chegar mais perto possível de um cliente que você queira atender relacionado ao seu produto, certo? E também sustentável. Essa questão da sustentabilidade é algo bem importante, até porque hoje em dia muitas empresas que não têm esse selo sustentável, eles acabam não tendo bons olhos dentro do mercado. Então, assim, se você tem algum produto que você estiver lançando, algum serviço que você for fazer, tanto na internet, com e-commerce, por exemplo, se você for trabalhar com e-commerce e você está vendendo algum produto, que tipo de embalagem que você vai utilizar para poder enviar para o cliente? Isso conta muito, porque entra na questão da sustentabilidade e com certeza o cliente ele vai estar olhando com outros olhos, né?
Então, quando você busca um tipo de embalagem que é um pouco mais sustentável, que não degrade a natureza, então fica mais fácil, a sua marca e a sua loja fica com bons olhos perante o mercado. Aí aqui a gente tem, eu vou passar para vocês rapidinho, os elementos da comunicação eficaz, certo? Isso é importante porque quando você vai trabalhar com a segmentação, depois, logo em seguida, quando você identifica seu público-alvo, você tem que aprender como você vai se comunicar com ele. Então você tem que transmitir a mensagem de forma clara, gerar compreensão mútua e reduzir ruídos na comunicação, certo? Então, os elementos básicos da comunicação. A gente tem o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. Então, o emissor é quem está enviando, né? O receptor é quem está recebendo. A mensagem é a mensagem que você está transmitindo para o receptor. O canal, daí você vai decidir se vai ser pela internet, se vai ser pelas redes sociais, se vai ser através de um anúncio na TV, se vai ser através de um outdoor, se vai ser através de um folder, ou se vai ser também um tipo de campanha ou propaganda que seja boca a boca, sabe? Aqueles de rua, quando você contrata uma pessoa que vai falando sobre a sua loja ou seus produtos que você está vendendo. Aí o código é quando a mensagem chega para o consumidor, ele tem que decifrar essa mensagem de forma clara. Então, se você não conseguir transmitir de forma clara a mensagem, o consumidor não vai entender o contexto daí da mensagem, beleza? Que é o ideal, né? Que é o esperado. Aí tem o papel do emissor, ele é responsável por formular a mensagem, a escolha do canal e da linguagem adequada. O papel do receptor, ele decodifica a mensagem, ele envia feedback, confirma se houve entendimento, né? A importância da mensagem, então tem que ter clareza e objetividade e uma relevância para o público. Quais são os canais de comunicação? Então nós temos o verbal, os não verbais e o digital. A minha pergunta uma imagem, ela é um tipo de comunicação? É verbal, não verbal ou digital? Qual vocês acham que ela pode ser? Não verbal. Alguém mais? Não verbal. Certo. Uma imagem, por exemplo, uma imagem que você tenha um contexto e a pessoa entenda do início, meio e fim dessa imagem, ela pode ser também um canal de comunicação verbal, certo? É uma forma de texto, só que em imagem. Então ela pode ser tanto não verbal como verbal, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de um código de linguagem. Lembra quando a gente estava no período da coronavírus? Eles traziam várias imagens explicitando os contextos explicando como fazer para poder se lavar adequadamente e tudo mais, né? Como fazer para tossir de forma que não chegasse perto das outras pessoas. Tudo isso era utilizado através de imagem. Claro, tinha a mensagenzinha às vezes lá embaixo, mas se você olhar direto, você vai entender a imagem de cara. Então, essa é uma forma de texto que também é verbal, só que sem a escrita. Então, a linguagem adequada ao público, o uso de símbolos e signos compreensíveis, que é isso que eu estava falando para vocês. E os ruídos da comunicação. Lembra que que eu falei para vocês que para encaminhar a mensagem tem que chegar e o cliente decodificar, né, o consumidor decodificar? Porque assim, se você mandar uma mensagem que ele não entenda, vai ficar igual a que está ali na imagem. Ela vem toda emaranhada e vai se emaranhar na cabeça dele. Então, o ideal é você transmitir uma mensagem clara e direta. E o feedback, que é a resposta do receptor ao emissor, que garante o fechamento do processo comunicativo. Normalmente, o feedback é quando você está terminando já o processo de venda, certo? Pessoal, então aqui eu tenho atividade para vocês. Vocês não fizeram ainda essa atividade, né? Que é a atividade de segmentação. Ficou para vocês fazerem e eu acabei não terminando de passar, né? Sim, não? Beleza.
Então, vou fazer o seguinte, ó. Vocês vão ter que responder. Primeiro, vocês vão fazer essa primeira parte, que é escolher um produto ou serviço. Pode ser um aplicativo de delivery, marca de roupa, academia, restaurante, produto de beleza. Vocês vão realizar a segmentação de mercado do produto ou serviço escolhido, onde vocês vão ter que fazer uma segmentação geográfica, que é onde o produto será oferecido, uma segmentação demográfica, que é quem são os clientes, a idade, gênero, renda, escolaridade. A psicográfica, vocês vão ter que dizer qual é o estilo de vida desse cliente. E a segmentação comportamental, que é como eles consomem, a frequência, a, a fidelidade, o benefício. Pode fazer em dupla, Larissa. Aí um só do grupo manda com o nome dos dois, tá bom? E aí, após definir os segmentos, vocês vão descrever qual seria o público-alvo ideal do produto. Aqui, basicamente, vocês vão montar uma persona do produto ou serviço que vocês vão estar vendendo. Só que utilizando a segmentação. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Gente, é para fazer em documento ou enviar foto? Não, faz em documento. Vocês estão no laboratório, vocês vão fazer tudo em documento, daí vocês me encaminham em PDF. Beleza. Vocês vão fazer então agora essa primeira parte sobre segmentação. Daí eu vou estar encaminhando a outra atividade para vocês fazer, que é a segunda parte, que é essa daqui, ó, que é onde vocês vão fazer, respondendo essas perguntas, onde vocês vão escolher um segmento definido na atividade anterior. É, daí, por exemplo, jovens de 18 a 25 anos, moradores de cidades grandes, conectados, preocupados com a sustentabilidade. Vocês vão definir uma proposta de comunicação. Qual mensagem principal e a empresa deve transmitir para o público. Escolher os canais de comunicação. No caso, como a disciplina de e-commerce, o canal de comunicação tem que ser online, né, digital. Aí vocês vão criar uma ação de comunicação. Daí aqui tem um exemplo que eu coloquei, né? Onde tem que ter a mensagem central, uma imagem visual sugerido, chamada de atenção, que é o CTA. Chamada de atenção é aquela frase de efeito. Venha comprar conosco, não perca a oportunidade, essas coisas. Aí eu tenho um exemplo aqui, que é segmento escolhido: jovens universitários, classe média, moradores de capitais interessados em tecnologia. Mensagem central: tecnologia que conecta você ao futuro. Canal: campanhas do Instagram e no TikTok. A peça de comunicação: imagens, daí jovens usando notebook e smartphones em ambientes modernos. O slogan: conecte-se, inove e evolua. Aí o CTA é: acesse nosso site e descubra as promoções exclusivas para estudantes. Pode fazer em dupla, Camila. Beatriz também, pode fazer em dupla. É melhor até, porque daí é menos trabalho para eu corrigir. Daí eu corrijo dos dois. Fica mais fácil. Beleza? Pessoal, eu vou deixar nessa primeira atividade aqui, tá? A página. E aí eu vou publicar também o link. Vou abrir lá o link da atividade no Class de vocês, para vocês postarem depois a atividade posteriormente. Lá vai estar todas as instruções, inclusive da parte 2. Beleza? Então podem começando a fazer aí, que eu vou estar postando agora ali no Class de vocês, tá ok? Mais alguma dúvida? Beleza. Se tiverem alguma dúvida, podem chamar no chat aqui que eu estou respondendo, tá bom? Não saiam do link da aula, tá? Porque ainda a gente está em aula e vocês estão fazendo atividade e eu quero ir acompanhando vocês caso apareça alguma dúvida, tá ok? Pessoal, deu para fazer o trabalho, pelo menos começar?
Foi tudo certo? Beleza. Como já vai estar acabando a aula, eu vou acabar 9h05, né? Beleza. Então, eu vou finalizar a aula agora para poder dar tempo de vocês voltarem para a sala, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar com a Thaís, que ela me manda mensagem para poder eu esclarecer, ou podem mandar mensagem também ali pelo Class, que eu posso estar respondendo vocês, tá ok? Beleza. Então, boa semana para vocês. Não esqueçam, o trabalho tem que ser entregue, gente, até sexta-feira, tá? Porque daí eu preciso encaminhar as primeiras parciais já para a Thaís na semana que vem, tá ok? Quem não veio hoje, daí peçam, avisem que tem atividade daí ali no Class para eles, tá bom? Boa semana para vocês e até a próxima aula.